Então, voltando à questão do início, nós estamos então iniciando a live e vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto que para todas nós é muito importante, sobre essa questão não dos relacionamentos, mas daquilo que a Anitta trouxe, que são as conversas. Conversas. Isso é muito bacana, né? Tudo começa com uma boa conversa. Então, Anitta, por favor, pode se apresentar, se você quiser, e vamos falar sobre esse tema que é importante para todos nós. Eu sou terapeuta de família há muitos anos, trabalho com pessoas há mais de 50 anos e atendendo família há uns 30. E claro que eu ouço famílias, ouço as mães, os pais e muitas vezes os filhos. Isso me fez pensar que a gente precisa conversar mais a respeito das nossas conversas. Eu acho que as conversas, às vezes, são insuficientes e nós precisamos falar delas. Pensei um pouco da gente comparar como era a família na segunda metade do século XX. Aquelas famílias dos anos 50, 60, que eram ainda bastante patriarcais, onde o pai sentava à cabeceira da mesa e os filhos chamavam ele de senhor e a mãe de senhora, e tinham que Verdade. levantar a mão e pedir licença para poder dizer alguma coisa. O quanto isso mudou para a nossa época atual. Naquela ocasião, o pai dizia assim: me respeite porque eu sou seu pai. E ele não precisava fazer nada para ganhar o respeito. O simples fato dele ser o pai dessa família dava a ele um poder enorme. E ele se arvorava desse direito de ter esse poder de ser o pai dessa família. E a senhora mãe também ganhava o respeito não porque ela tenha conquistado, mas pelo fato de que ela era a matriarca. E eu penso que as coisas vêm mudando muito de lá para cá. Hoje o respeito precisa ser conquistado. Os filhos são muito mais informados. E eles se informam fora de casa. Então eles chegam em casa e questionam. Questionam esse pai, questionam essa mãe, mas por quê? Mas como? Então, eu acho que as nossas conversas foram mudando muito. E se a gente for pensar que em 1990 a gente sentava em torno da mesa e todo mundo conversava, em 2024 todo mundo está com o celular na mão. A gente deixa uma cestinha perto da entrada para a família inteira largar os celulares na cestinha para que possa se conversar à mesa, para que a mesa possa ser um espaço de conversa. Assim como o sofá, que a gente não precise competir com a televisão, e a gente possa sentar e conversar de maneira trigeracional. Nós com nossos filhos e netos também. Eu entendo que nos finais de semana que a gente se encontra com os filhos, via de regra, os netos estão agregados nessa conversa. Então, que bom seria se pudéssemos conversar todos nós sem os celulares de uma maneira bem gostosa. Claro que a convivência nem sempre é fácil, É nem verdade. sempre é harmoniosa. Existem conflitos, esses conflitos aparecem nessa conversa à mesa ou no sofá, e cabe a nós que somos mais velhos e deveríamos ser mais sábios, administrar os conflitos para que a convivência realmente pudesse ser mais harmoniosa. Então, nós é que temos que ganhar algumas ferramentas para a comunicação, nós, os velhos, para que nós possamos nos comunicar com nossos filhos e netos. Eu entendo que esse espaço de conversa, ele é útil para isso. Como é que a gente lida com o conflito, como a gente supera o conflito para haver diálogo, e que ferramentas seriam essas na comunicação
para que a gente pudesse lidar melhor com a nossa família, para que as conversas fossem muito gostosas e que todos nós desejássemos muito ter essa conversa. Uhum. Sim. E Então, eu eu acho. Fala, Nico. não Pode quero falar. ouvir um pouco. Eu acho que você trouxe uma linha já direta, né, na questão de que as coisas não são tão idealizadas, né? Não, a, nós produzimos agora um texto que está no LinkedIn, né, sobre quais seriam as reflexões de filhos, que nós estamos falando não só de filhos jovens e netos jovens, falando de filhos já maduros, que estão na faixa dos 50 e muito e 60, né, e que o relacionamento, ele aparentemente, ele reflete uma história de convivência, né? Só que a questão é que não é possível conviver com pais idosos como se convivia com pais jovens, né? Então, isso não é uma questão de opinião, eu quero, eu não quero. É algo que urge, e na medida em que os pais se transformam em idosos, é que eles ficam bonzinhos e ficam maravilhosos, mas a demanda é outra. A demanda de olhar, de cuidado ou de escuta, ela não é a mesma. Você não está mais lidando com aquela pessoa que tinha 40 anos quando você já tinha 10. Então, é algo que é como se fosse uma espécie de confrontação, porque mesmo que eu não me dê bem ou me dê bem com os familiares, eu vou ter uma necessidade de participar. Esse é um assunto que vai ter que ser conversado, né? Tipo assim, como vai ser quando eu não conseguir mais tomar conta de mim? Né? Exemplo, eu vou ter que pensar. Agora não, agora estamos todos aqui autônomos e independentes, mas nós temos aí uma coisa a pensar, né? E é algo que depende de um plano. É uma coisa falar, mas como eu vou fazer um plano para daqui a 10 anos? Mas começa a, como diz, assuntar. Teve muita gente que trouxe a ideia do co-house, né, de fazer uma aldeia, de fazer um condomínio, né, exemplo, né, exemplo a questão da moradia. É, e eu acho que é uma matemática, infelizmente, é uma matemática, né, de custos e de investimentos. E nós vamos ter que ser muito realistas para poder suportar, porque, como a Lia falou, pessoas de 50 negam o envelhecimento. Segundo Alexandre Kalash, né, no filme Longevidade, ele fala as pessoas têm que se preparar a partir dos 20 anos, 30 anos para o envelhecimento. Nós É, estamos vivendo muito. então, as pessoas negam que vai chegar uma hora que as coisas mudam muito, mudam tudo, desde a nossa beleza, né, nosso rosto maravilhoso, que começa a mudar absolutamente, até a questão de economia. Economia, o que você vai economizar, o que você vai gastar, onde você vai gastar, de espaços, pois não. Então, nós estamos falando que seria interessante, já que os filhos são mais modernos e adultos, e se possível, e se não forem filhos, pessoas mais jovens que a gente convive, confia, e a gente começasse a pensar qual o universo que eles conseguem enxergar, né? Eles têm algumas boas ideias, eles não têm, porque até envelhecer é moderno, não é como era no tempo da nossa avó, né? Onde a gente já punha ela no lar, né? Hoje chamado Residencial Einstein, e lá era uma residência, hoje não é mais, hoje é uma casa que tem assistência para pessoas com vários graus de comprometimento. Então, tudo isso, e a Sarita sabe bem, é uma preocupação para nós, né? Com uma realidade que nós temos. O que, que temos à mão? Quer morar em Lindóia? Você quer vender o apartamento para morar num apartamento mais enxuto, que esse dá muito trabalho? Né? Exemplos, né? O que eu posso fazer? Eu posso arrumar um trabalho extra para me dar algum dinheiro para eu poder
ter pelo menos né, um ganho para eu pagar minha despesa de supermercado. Eu estou pensando aqui, que coisas que nós temos para fazer, porque não é uma espécie de sina, pia, vai acabar. Não, não é sina, vai acabar. O que nós estamos falando é conversar. Às vezes, conversar com um bom amigo, né, uma boa amiga, uma comadre, um padre, isso também é uma forma de pensar junto. Acho que é isso que nós estamos falando, né? O que vocês acham? Às vezes um familiar, um irmão, alguém próximo, que te entenda, que tenha acompanhado sua vida, que tenha condições, né, às vezes até te abrir os olhos, ou, Sim, enfim, sim, existem muitos projetos já, né? Projetos não, existem já condomínio, aldeia, grupo de idosos, existem várias situações no Brasil. Agora, são assim, pontinhos em é, icebergs, né? São é ilhas verdade. pequenas no meio do deserto, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, qual é a nossa viabilidade, né? O que é viável? Eu acho que a gente vai começar a pesar entre o viável e o que nós gostaríamos, né? Acho que essa é a maturidade. Ela vai falar de realidade, vai falar de o que a gente imagina que é um processo. Não quer dizer que a gente vai adivinhar como a gente vai fazer daqui a 20 anos, mas tem alguma coisa que pode ser feita, né? E com essas conversas, com, né, essas pessoas que a gente confia, depois com os filhos, ou os filhos também participam, e depois eles vão nos ajudar a encaminhar esses projetos, mas alguma coisa que já começa a apontar nesse cenário. O que vocês acham? Eu penso que quanto mais a gente puder ter convivências gostosas e usar todas as nossas ferramentas de comunicação, melhor fica lá na frente quando os filhos tenham que tomar decisões por nós. Quando a perna da gente não anda mais, e a fala da gente está atrapalhada, e a memória foi embora, e que os filhos têm que tomar decisões por nós. Então, eu acho que quanto melhor esse diálogo, essas conversas que a gente tem com os filhos, melhor fica lá na frente quando eles têm que tomar conta da gente, literalmente, tomar decisão no lugar da gente. Por enquanto, nós ainda tomamos nossas decisões, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e se vamos ser assim até os 90 ou não. Ficar na dependência é uma coisa muito, muito difícil. E colocar isso para eles também eu acho difícil. Então, eu queria ver as ferramentas que a Anitta tem aí para ver se ajuda alguma coisa. É isso Eu não mesmo. tenho uma caixinha de ferramentas pronta, não, querida. Eu Não, estou querendo que nós possamos debater esse assunto aqui, né? Claro que uma das possibilidades, que é criar cada um as suas ferramentas, num primeiro momento, é ouvir mais do que falar. Aquele pai de 1950 que sentava à cabeceira da mesa, só ele falava e os filhos abaixavam a cabeça. Hoje, nós estamos num momento muito diferente e nós queremos ouvir os nossos filhos. A gente quer ouvir os nossos netos. À medida que nós podemos ouvi-los, isso possibilita ter uma convivência mais harmoniosa, porque nós sabemos qual que é a demanda deles, o que eles esperam. É claro, quando você diz, Sarita, muito ruim depender, sim, há pessoas que dependem de seus filhos. E aquelas outras que são autônomas, que têm o seu próprio dinheiro e se bancam e se cuidam e são autossuficientes.
De qualquer maneira, acho que uma das ferramentas é uma escuta cuidadosa e amorosa. Sim, eu acho que é esse berço, né? É o berço no sentido de que não que vamos ter soluções de imediato, mas que, como foi dito no início, ao invés de ser relações conflitantes e mais difíceis, que se tornem relações mais fluídas, que as pessoas se tolerem ou saibam ouvir ou percebam que aquele problema do passado não cabe mais nesse momento, né? Então, não é que você vai conquistar um amor eterno de relações difíceis, mas você vai ter um canal de conversa com pessoas que, a princípio, são as mais próximas. Podem ser filhos, sobrinhos, pessoas que estarão mais próximos, netos. Então, e é óbvio que o que nós estamos falando não é que os filhos vão resolver o problema dos pais, mesmo sendo adultos maduros. Uma das bandeiras do nosso trabalho, né, da Z, que é uma empresa a qual a Sarita também fez parte dessa história, né, de alguma maneira, então, é poder criar já uma mentalidade de empoderamento, quer dizer, que as pessoas de mais idade, a Lia está entrando, que as pessoas comecem a pensar quais são as estratégias. Oi, Oi, Lia. Lia. Tudo bem? Nós estamos conversando aqui. Quais são as estratégias que nós podemos começar a delinear? Não é algo que, assim como o diálogo entre as pessoas do nosso entorno, cada um de nós sabe como nós temos que imaginar aquelas fases de preparação para nosso maior momento de dependência. E é uma desses trabalhos que nós fazemos, falar sobre como queremos morar, qual é como nós vamos, que condição financeira nós vamos ter daqui a mais de 20 anos, se nós temos que mudar a nossa vida para que nós adaptemos a essa condição que vai diminuindo com o tempo, né? Então, as mudanças vão partir do casal, as mudanças vão partir das pessoas, né? De tentar se preparar efetivamente, planos de saúde, planos de investimentos, se vai ter, se não vai ter, questões de moradia, vou morar aqui nesse lugar, para mim é bom, eu estou segura aqui, eu estou perto dos lugares que vão me dar apoio, eu tenho um hospital perto, eu tenho um ambulatório, eu tenho um serviço de táxi que pode me servir. Então, tudo que tem a ver com nosso autocuidado é uma bandeira, não que você não vai contar com ajuda, mas é importante imaginar que essas conversas vão ser faladas. Os filhos vão dizer, eu quero morar no interior, vamos dizer, eu quero ter esse plano de saúde que para mim é mais importante. Eu quero ter um ambiente onde eu quero daqui a 10 anos estar morando no residencial, ou eu quero morar. Então, eu vou imaginar um cenário onde eu vou conversar as minhas necessidades, que eu já vi acontecer isso com os meus pais, e eu vou começar a imaginar o que eu quero para mim, eu, com meu companheiro. E nós vamos conversar muito e vamos trazer esse papo para os nossos filhos, para os nossos próximos. E vamos ouvir o que eles têm a dizer. Eles podem dizer, mas não, você não vai mais dirigir, é um absurdo, você não vai para residencial nenhum, mas a gente vai ver a lógica, essas lógicas, se elas são viáveis, não são viáveis, se nós vamos depender de alguma assistência. Então, tudo isso faz parte, primeiro, do nosso pensamento, o que nós queremos para a nossa vida e que está mudando, e depois, como Literalmente, tomar decisão no lugar da gente. Por enquanto, nós ainda tomamos nossas decisões, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e se vamos ser assim até os 90 ou não. que Nós alegria! vivemos Yeah. muito mais hoje, né? Mas eu acho que você traz essa parte, né? E isso me faz lembrar vários casos, de filhos que aparecem depois, quando os pais já são extremamente dependentes. Aparecem, caem de paraquedas. E eu acho que é isso que está se falando, né? Pessoas que ficaram tão afastadas e, de repente, vêm de países, chegam, tomam decisões e vão embora. Eu acho que esse é o extremo do afastamento.
Então, a gente está falando para aproximação. Não quer dizer que eles vão ser os nossos melhores cuidadores e vão ter as melhores soluções. É, quebrar um pouco essa dureza que fica quando há um conflito que é muito natural entre pais e filhos, né? É uma coisa empática, não é uma coisa assim, agora eu vou perdoar meu filho, minha mãe, meu pai por tudo que eles fizeram de mal, não é isso. Eu acho que é uma questão de conversar civilizadamente sobre questões realistas, que é muito difícil. Civilizadamente, muito difícil, né? Realistas, então, pior ainda. Mas eu acho que o nosso tema é justamente usar a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de ser estratégico, no sentido de, como você falou, pensar quando nós não pudermos mais decidir, quem vai decidir por nós, né? E trazer isso mesmo, né? Eu não sei, vocês já devem ter visto muitos filmes de pessoas que ficaram de mal a vida inteira, né? Mas que no final da vida resolveram se perdoar, né? Eu acho que não precisa chegar nesse ponto, mas é uma ideia que a gente está lançando aqui. Eu acho que vocês vão ser as pessoas que vão criar essas ferramentas, como diz a Sarita, né? Quais vão ser os métodos de deixar um ambiente satisfatório para a gente saber que mais para frente houve não um ranço, mas houve um fator facilitador, né? Para que as decisões sejam mais adequadas para aquilo que seria adequado para nós. Isso é uma das questões. Existe também uma questão muito interessante, que eu acho que vocês já devem ter falado, que são as questões legais, né? De você ter um advogado que trata desse tipo que são os testamentos vitais, né? Que vai falar sobre como você quer terminar os seus dias, mas que você também tem outros tipos de contratos em que você estabelece por testamento ou por delegação, quem vão ser os seus cuidadores, quem que você quer que faça o quê. E isso é algo que nós no Brasil temos poucas afinidades, né? Mas deixar isso registrado também é algo que pode facilitar na hora em que as pessoas vão ter que decidir coisas, né? Principalmente relacionado a nossas questões materiais ou questões de decisão, se você não quer ir para uma casa de saúde, se você quer morar em casa, sei lá, algumas decisões podem ser registradas com pessoas que vão ser responsáveis para administrar isso para você em algum momento. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem aí. Nós tivemos uma live com um advogado e ele trouxe vários formatos que podem ser interessantes dependendo de cada caso, em relação à delegação futura. O que vocês E os acham? filhos precisam ser comunicados nos nossos desejos. Exatamente, exatamente. Tem que ser comunicados, se possível, isso ser uma coisa mais registrada, se for algo mais complexo, né? E algo que a gente espera, né? Que nesse diálogo tenha um bom proveito, né? Mas se a gente quiser, por exemplo, dizer, eu só quero ser internada em uma casa de repouso, entre aspas, enfim, em último caso, você pode registrar isso? Isso tem algum valor legal? Eu não Eu, sei como é que é, isso chama, eu não acho sei o É quê, o de último caso. O que seria esse último caso, né? É é, quando você tiver com demência ali, é isso que você pensou? não sei, teria que pensar em exatamente isso. Quando eu não tiver condições físicas ou mentais de morar mais na minha casa. então, é óbvio que se isso fala, tem que falar? É uma coisa que eu tenho que pensar agora, começar a refletir nisso para saber Exatamente. falar, porque eu ainda não fiquei pensando nesse tipo de coisa. E eu já estou com idade, então eu nunca pensei. Eu estou pensando hoje. Para mim é Bom, hoje. tá Entendeu? Tá bom. bem?
de fazer tudo. Agora, delegar o que eu vou querer, eu vou começar a pensar. Está me fazendo uma Ó, para isso. O nome desse processo chama não sei o que de vontades. Ele tem um nome que o doutor Bruno falou, e ele falou que tem vários outros tipos de documentos que vão ficar ali registrados. Eu não sei, que eu não sou advogada de família, não tenho a menor ideia de sucessão, essas coisas. Mas podemos depois consultar e fazer novamente. Depois eu passo para vocês o link dessa live, que ele fala sobre essas possibilidades. Tem muita E coisa nova agora, muita coisa nova. muita Inclusive, coisa os nova. bancos milionários fazem todo um trabalho para evitar pagar esses impostos, principalmente agora que vai mudar. Está tendo muita coisa nova nesse sentido. Sim, sim, das heranças, das transmissões, para de o que é mais doar em conveniente. vida, É? doações em vida, não esperar Sim. o pai morrer, doar em vida para os filhos o que for possível legalmente. Sinceramente, tomar decisão no lugar da gente. Por enquanto, nós ainda tomamos nossas decisões, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e se vamos ser assim até os 90 ou não. Que Nós alegria! vivemos E, muito ah, mais hoje, né? mas eu acho que você traz essa parte, né? E isso me faz lembrar vários casos, de filhos que aparecem depois, quando os pais já precisam, são extremamente dependentes. Aparece, caem de paraquedas. E eu acho que é isso que está se falando, né? Pessoas que ficaram tão afastadas e, de repente, vêm de países, chegam, tomam decisões e vão embora. Eu acho que esse é o extremo do afastamento. Então, a gente está falando para aproximação. Não quer dizer que eles vão ser os nossos melhores cuidadores e vão ter as melhores soluções. Quebrar um pouco essa dureza que fica quando há um conflito que é muito natural entre pais e filhos, né? É uma coisa empática, não é uma coisa assim, agora eu vou perdoar meu filho, minha mãe, meu pai por tudo que eles fizeram de mal, não é isso. Eu acho que é uma questão de conversar civilizadamente sobre questões realistas, que é muito difícil. Civilizadamente, muito difícil, né? Realistas, então, pior ainda. Mas eu acho que o nosso tema é justamente usar a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de ser estratégico, no sentido de, como você falou, pensar quando nós não pudermos mais decidir, quem vai decidir por nós, né? E trazer isso mesmo, né? Eu não sei, vocês já devem ter visto muitos filmes de pessoas que ficaram de mal a vida inteira, né? Mas que no final da vida resolveram se perdoar, né? Eu acho que não precisa chegar nesse ponto, mas é uma ideia que a gente está lançando aqui. Eu acho que vocês vão ser as pessoas que vão criar essas ferramentas, como diz a Sarita, né? Quais vão ser os métodos de deixar um ambiente satisfatório para a gente saber que mais para frente houve não um ranço, mas houve um fator facilitador, né? Para que as decisões sejam mais adequadas para aquilo que seria adequado para nós. Isso é uma das questões. Existe também uma questão muito interessante, que eu acho que vocês já devem ter falado, que são as questões legais, né? De você ter um advogado que trata desse tipo que são os testamentos vitais, né? Que vai falar sobre como você quer terminar os seus dias, mas que você também tem outros tipos de contratos em que você estabelece por testamento ou por delegação
quem vão ser os seus cuidadores, quem que você quer que faça o quê. E isso é algo que nós no Brasil temos poucas afinidades, né? Mas deixar isso registrado também é algo que pode facilitar na hora em que as pessoas vão ter que decidir coisas, né? Principalmente relacionado a nossas questões materiais ou questões de decisão, se você não quer ir para uma casa de saúde, se você quer morar em casa, sei lá, algumas decisões podem ser registradas com pessoas que vão ser responsáveis para administrar isso para você em algum momento. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem aí nós tivemos uma live com um advogado e ele trouxe vários formatos que podem ser interessantes dependendo de cada caso, em relação à delegação futura. O que vocês E os acham? filhos precisam ser comunicados nos nossos deveres. Exatamente, exatamente. Tem que ser comunicados, se possível, isso ser uma coisa mais registrada, se for algo mais complexo, né? E algo que a gente espera, né? Que nesse diálogo tenha um bom proveito, né? Mas se a Vocês gente acham? quiser, por exemplo, dizer, eu só quero ser internada em uma casa de repouso, entre aspas, enfim, em último caso, você pode registrar isso? Isso tem algum valor legal? Eu não Eu, sei como é que é, isso chama, eu não acho. sei o quê, É o de último caso. O que seria esse último caso, né? É quando é, você estiver com demência ali, é isso que você pensou? Não sei, teria que pensar em exatamente isso. Quando eu não tiver condições físicas ou mentais de morar mais na minha casa. então, é óbvio que se isso fala, tem que falar? É uma coisa que eu tenho que pensar agora, começar a refletir nisso para saber Exatamente. falar, porque eu ainda não fiquei pensando nesse tipo de coisa. E eu já estou com idade, então eu nunca pensei. Eu estou pensando hoje. Para mim é Bom, hoje, tá entendeu? bom. Também de fazer tudo. Agora, delegar o que eu vou querer, eu vou começar a pensar. Está me fazendo uma Ó, para isso. O nome desse processo chama não sei o que de vontades. Ele tem um nome que o doutor Bruno falou, e ele falou que tem vários outros tipos de documentos que vão ficar ali registrados. Eu não sei, porque eu não sou advogada de família, não tenho a menor ideia de sucessão, essas coisas. Mas podemos depois consultar e fazer novamente. Depois eu passo para vocês o link dessa live, que ele fala sobre essas possibilidades. Tem muita E coisa nova agora, muita coisa nova. muita Inclusive, coisa os nova. bancos milionários fazem todo um trabalho para evitar pagar esses impostos, principalmente agora que vai mudar. Está tendo muita coisa nova nesse sentido. Sim, sim, das heranças, das transmissões, é de o que é mais doar em conveniente. vida. Que? Doações em vida, não esperar o Sim. pai morrer. Doar em vida para os filhos o que for possível legalmente. Mas você Sim, sabe uma coisa que é muito importante, parece que é voltar atrás para a questão do testamento. O testamento, ele é um documento legal e ele estabelece o que você quiser. Se você quiser guardar uma moeda, sei lá, em cima do armário, você vai escrever: eu quero que essa moeda fique em cima do armário. no Então, texto. tem no testamento. O testamento, você quer, eu quero que meu cachorro seja colocado no canil. Não quero, ninguém vai tomar conta dele. Eu vou dar 10 mil por mês para ele ficar no canil. Se eu quiser.
Então, eu acho muito interessante deixar claro as suas vontades, né? Parece que é uma coisa assim, não, mas aí vai virar guerra. Não, você, inclusive, tem muita gente que faz isso e refaz, vai refazendo, começa com 50, com 60, com 70, vai refazendo ali, né? Até uma hora que ficou, que vai ser uma coisa que a pessoa. É óbvio que você vai contar com alguém que vai ali fazer valer a sua vontade, né? Então, isso é muito interessante, porque senão fica uma coisa assim meio aérea. Ah, eu quando chegar não vou saber, eu vou estar com demência, eu não vou. Não, mas existe pelo menos uma linha, né, inclusive, tudo vai funcionar segundo o seu estabelecido. Se você estabelecer isso, vai funcionar de acordo. Não libera isso com isso, vai liberar isso com isso, né? Então, eu estou dizendo que nós temos muito trabalho pela frente, tem muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, muitos profissionais para consultar. Nós chamamos aqui uma arquiteta, também muito interessante, também ela fez uma live sobre residência, sobre as adaptações. Nós temos uma assistente social, então tem pessoas que nós procuramos para compreender essas novas propostas sociais e legais que estão sempre atualizando. E é só, a gente faz assim, a gente levanta uma lanterna para a gente, ou uma antena, para a gente começar a pensar. Não quer dizer que a gente já sabe como, onde, por quem, nem com quem, a gente não sabe, mas a gente já sabe que tem caminhos a pensar. Até quando alguém disser, olha, isso que você está pensando não funciona, não importa, mas alguém vai te dar uma, uma trilha, algo para você poder caminhar. E é isso que demora, Lia, demora, as pessoas não sabem que existem leis, existem regras, existem coisas até dentro da própria legislação que deveria ser cumprido. Uma que é obrigatória, o pai não pode ser abandonado. Se houve um registro de abandono, o juiz delega que os filhos são obrigados a tomar conta desse abandonado. É fato que eu acompanhei um caso em São Paulo de uma pessoa que era um cliente tem uma loja de ótica. Esse cliente estava reclamando que estava sem dinheiro e até que ele foi lá ver a situação desse cliente, o cliente realmente estava em condições muito de abandono. Ele foi numa UPA, falou com uma assistente social, a assistente social abriu um processo e depois os filhos foram chamados para saber o que estava acontecendo. Então, existe recurso legal para uma coisa dessa, no nível de questão social, né? E eu acho que a gente tem que trazer isso e explicar que as pessoas não estão totalmente sem recursos, elas só não sabem onde e como procurar, né? Então, mas aqui a gente está falando que tudo isso também pode ser compartilhado com o filho, né? Vamos lá saber Deve, como funciona. deve, Vamos no precisa. advogado para ouvir como é que é isso. Vocês concordam que olha, eu quero fazer isso, isso, eu vou chamar vocês aqui e vai ser assim que eu estou pensando. Não é uma coisa que é para ser escondida e nem é para fazer um cabo de guerra. Não, é algo que é para ser falado. Por quê? Porque os pais, como disse a Anitta, eles são autoridades. Não sei se se esqueceram, né? Ainda são autoridades. Eles ainda merecem respeito, né? Não é porque o filho tem 60 que ele vai fazer o que ele quer e do jeito que ele quer com o pai. Ele tem uma hierarquia aí, né? E eu acho que isso é válido. Existe um lado de amor e carinho necessário, trocas, né, de pais que estão mais frágeis, mas aquela pessoa continua sendo o pai e a mãe. É ou não é? Estou falando errado? A gente está numa vibe de falar de contemporização, Exatamente. De comunicação. Eu queria comunicação. acrescentar
deixar alguma coisa. Eu ouço muito dos meus pacientes que têm mais de 60 anos queixas que os filhos não têm tempo para estar com eles, queixas que os filhos não lhes dão a atenção que eles gostariam de receber e, consequentemente, esses pais cobram isso dos filhos. Vocês acham que a gente cobrar isso dos nossos filhos vai melhorar nossa comunicação com eles? Eu acho que a vida cada vez está mais difícil também, é muito trabalho. E cobrar não dá, você não pode cobrar. Meu marido acha que não pode cobrar. Quando eu vou cobrar, ele fala, não, Você ele tem a vida cobra. dele. Ah, às vezes sim, não telefonou por quê, tal, mas eu sei que a vida é complicada, todo mundo O que, trabalha, tem os filhos, tem o marido, e assim vai, né? que você ganha quando você cobra? O que eu ganho? Ai, mãe, nossa, você não sabe, eu estou correndo, estou trabalhando, assim vai. Ou seja, essa Mas, ferramenta que você usou precisa ser aposentada, certeza, precisaria usar outro recurso de comunicação que não fosse a cobrança. Então, é importante que a gente ouça o que sim, os filhos nos com dizem certeza. e a gente tem que diminuir um pouco a nossa expectativa. Eu fui de uma geração onde eu cuidei muito de meus pais, mas eu sei que Então, eu não posso exigir isso dos meus filhos. É, a Posso dar mesma uma verdade. palavrinha? Pode, por favor. Não, eu Ah, estou sim. falando que É, nós também não, tivemos. quando a Sarita pede algo, né, é porque ela está É sentindo você. a saudade, né? Então, o emocional também acho que é importante nesse caso. Quando ela chega a falar por que não ligou, Sim, é porque ela já não está dormindo bem, pensando, preocupada, ou está com saudade, ou simplesmente deseja a atenção do filho, né? Mas o que eu queria é só um parente, porque eu também sou um pouco emocional, tenho muita sensibilidade desse sentido, né? Então, as mães e os pais, eles esperam um feedback, né? Como você está, mãe? Como passou a semana? Mas isso hoje em dia, na modernidade, é muito difícil. Aí, como nós estamos falando da questão WhatsApp, comunicação, e da paz na comunicação, né, nos diálogos, as conversas, o relacionamento, a amizade, mas principalmente a paz na comunicação, como citou a doutora Anita, realmente eu pensei uma forma, não que eu esteja vivendo isso, mas por tudo que eu ouvi aqui, né? E as situações que foram colocadas em família. Quando a pessoa ainda está lúcida, saudável, né, tem os seus próprios recursos, ela pode ingressar numa casa, não de repouso, mas existe esse tipo de residência no Brasil, né, que receba pessoas saudáveis, né, não necessariamente que dependam de remédio ou de alguém para dar remédio ou nada disso. Eu sei que isso também estaria incluído nessas casas, mas com base num relato que eu tive de uma senhora pastora em Brasília, a mãe dela mora nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos e era saudável, entre aspas, né? E morava numa casa, ela não tinha um quarto, ela tinha uma casinha dentro desse local. Então, quer dizer, antes que as coisas aconteçam, e por prevenção de problemas na comunicação, ela pode optar por morar num local onde ela tenha tipo uma assistência jurídica para os filhos verem que ela está ali relacionada com pessoas que possam proteger quem protege a Deus, né? Deus, Criador. Mas quer dizer, sempre há
um entorno, sempre há a participação de outras pessoas nesse relacionamento dessa mãe ou desse pai, né? Que não precisa, às vezes, ficar dependendo de filho para algo, só para uma atenção, uma visita, mas também momentos em que possam estar sozinhos nas datas, né? Que forem acordadas e tudo. Então, seria uma pergunta minha, se existe no Brasil esse tipo de residência que a pessoa com lucidez possa morar ali, ela pega o seu carro, ela vai ao teatro, ela vai ao cinema, ela vai ao shopping, vai conhecer pessoas ali, talvez, amigas que possam participar, né, dessa vida social dela e tudo, sem necessariamente chegar a uma idade tão avançada que ela não consiga mais fazer nada e que ela não consiga realmente administrar seus recursos, né, suas idas e vindas. E isso aí eu acho que seria muito interessante. Existe no Existe, Brasil? existe. Eu acho que Existe. Ou só existe, quando a pessoa está com muito problema? não, acho que existem poucas opções. Que eu conheço, eu sei que tem um na Alameda Santos, que é um prédio onde a pessoa fica com um tipo de uma kitnet, né? E ela faz a vida dela, ela sai, ela vai, e tem um respaldo de um hospital também próximo, e são mini apartamentos. Deixar aqui indicado um filme que eu acho que todos nós devíamos ver. É um filme francês, acho que tem pelo menos uns 15 anos, está na internet, se chama E se Vivêssemos Todos Juntos. Se vivêssemos Todos Todos Todo, juntos. juntos. Todos juntos. todos. A tentativa Tá, de um filme todos. francês, né? Que eles É, tentam fazer é um um co-house. grupo de amigos velhos, mais velhos que a gente, que resolvem morar juntos para se ajudarem. No entanto, isso também é difícil. Esse convívio grupal que a gente idealiza, a gente pensa, nossa, vou morar com meus amigos, vai ser ótimo. Claro que tem a parte ótima, tem a parte nada ótima. Eu acho Acontece, que exatamente. acontecem todos os tipos de situações. Só para a gente desmistificar um pouco que velho e fica bonzinho. Não fica. Não, não fica bonzinho, nem colaborativo, nem solidário. Eu acho que assim é como se fosse uma estratégia de marketing, né? Falar com os nossos filhos, como diz, minoriza um pouco esse desgaste. Não que nós vamos convencê-los que nós vamos ser aceitáveis. Não, não. Mas é uma chance da gente poder, pelo menos, não ser inviável. A gente diz, não, essa relação é inviável. Não, vamos deixá-la viável. Não sei se isso vai ser 100% de produtividade, nós vamos depois ser bem tratados, eu não sei. Mas se tira menos uma espécie de afastamento, né? Você vai criando aquilo que a gente começou dizendo, que é um fluxo de trocas, de diálogos e de tolerância. Eu acho que uma das coisas que a gente colocou ali, né, no nosso artigo do LinkedIn, é a tolerância mútua. Então, esse aprendizado da comunicação dialogada, né? A gente, ao invés de um bater a porta, o outro chutar a parede, um ficar bravo, o outro responde, assim, como é que a gente começa a criar um espaço de tolerância, de suportabilidade? Porque eles não se suportam, que estão numa cobrança incrível, e depois a gente também começa a ficar um pouco irracível e mais difícil, né? Então, assim, vamos criar um clima aqui, com um tempo, de menos esse embate, né? Tipo assim, sai 5 minutos que eu falo, vai lá fora, pensa 10 minutos, depois você volta. Tá? Fica quieto por 10 minutos, depois você briga. Não é para ficar respondendo. Então, são aprendizados cognitivos que a gente está falando. São várias as ferramentas, não tem uma, não tem muitas. São condicionamentos, recondicionamentos, né, Anitta? A Anitta sabe, ela é dessa área, né, cognitiva, ela tem esse aprendizado. Então,
E a gente, como psicanalista, também tem que saber como é o comportamental. Então, não é só no filme, né, ou então lá no laboratório, que a gente chama, né, no workshop. A gente tem que fazer workshop em casa, eu acho. Testa um método novo, vê se funciona, né? Essa coisa, né? Começa a gritar muito, mas alguém está falando alto, o que está acontecendo? A gente está conversando, você quer falar sua ideia, você fala, e depois eu ouço, você fala, né? Depois eu falo. Pode ser assim? Vamos fazer combino? Cheio de combino. Né? Então, cada um tem uma sacada, não é igual. Mas eu digo quebrar o sistema de conflito e de embate. Acho que essa que é a proposta, Vou e deixar conseguir uma melhorar. dica. Vou Dica, agora a deixar Anitta, uma vai. dica para Sarissa. Sarissa, quando o filho demora muito para ligar, em vez de você dizer, poxa, meu, demorou uma semana, você diz para ele, filho, que bom que você ligou, estava com uma saudade de você. Ixi, nós vamos ir colocando no nosso site, né, e nas nossas divulgações, que nós tivemos um trabalho muito bacana. Agradeço muito a presença de vocês. Anitta sempre maravilhosa, né? A doutora Verdade. Anitta, doutora Ana Anitta, é isso? E nós vamos contar com vocês na próxima live que nós vamos fazer em breve, depois nós vamos comunicar, não é isso? A data do próximo encontro para a gente. E uma pergunta que é democrática: vocês teriam um assunto que vocês gostariam de conversar? Algum assunto importante na vida de vocês que tem a ver com esse nosso grupo aqui? Eu acho que vocês vão ter boas ideias para levar os assuntos. Ah, eu É isso, queria confiamos. perguntar. Preocupação de confi- que você fala, Nia. Não, confiamos nas ideias de vocês. Eu também. Eita, sei lá, né? Doutoras, Olha aí. Fala. doutoras, por favor, como eu até entrei em contato com vocês às 17h02, né? Eu achei que a live seria via Instagram. E aí demorei uns 30 minutos para conseguir entrar. Seria possível eu pedir pelo WhatsApp para ouvir? Eu com certeza tem muitas informações importantes que foram passadas nesses 30 Sim, minutos. É sim, possível que eu ouça de alguma sim. forma? Sim, Por nós favor? vamos editar todo esse trabalho e nós vamos colocar na rede, vocês vão poder ouvir, pensar e rever todo esse nosso momento aqui, essa produção, porque eu acho que uma pessoa não produz com tantas cabeças, então as cabeças vão criando coisas novas e a gente vai construindo. Bacana é construir. Vamos dizer que numa próxima, alguém já teve uma ideia, falar, olha, sabe o que eu pensei? Eu achei interessante a gente fazer um co-house ali, não sei aonde. O que vocês acham? Ai, Ou Você então a falou em gente. site. Qual é o site? O site é eu vou escrever aqui no chat. A gente tem vários caminhos aqui. Deixa eu ver aqui onde está o nosso chat. Aqui como ele está gravando, deixa eu ver aqui, É o chat. site de vocês? Nós temos esses aqui que eu vou colocar para vocês. Temos o Instagram da Austil Z, tá? Vocês devem ter recebido a comunicação. Então, esse aqui é o nosso. E o @AustilZ é o nosso Instagram, tá? Nós temos também YouTube e temos no Facebook também. Nossas publicações tem no Facebook, que é Austil Z. Fora isso, nós temos, eu vou depois, vocês vão entrar em contato com o eu vou dar aqui o WhatsApp, eu vou dar o WhatsApp para vocês, e vocês entram em contato, e eu vou passar aqueles vídeos que eu falei para vocês, tá? Então, vocês entram em contato e a gente vai trocando os materiais, tá? E as dúvidas que vocês tenham, e o que eu puder mandar, e a Anitta também, de subsídios para as informações que vocês queiram, tá? Tá bom? Então, Anitta, últimas palavras. então, foi um prazer conversar com vocês, que deu 1h30 de papo. A gente fez várias dessas conversas ano passado. Esse ano nós estamos reiniciando agora em março. Ainda não sabemos a frequência, estamos decidindo.
Se há um quórum um pouco maior, a gente vai fazer. Muito bem. Obrigada por estarem aqui com a gente. Isso aí. Nós Obrigada. que agradecemos. Um beijo para todas e nós Beijo. vamos continuar falando através esses outros comunicações, né, online, tá bom? E eu acho que pelo WhatsApp fica mais fácil qualquer troca de materiais, tá bom? Beijo para todo mundo. Muito obrigada. Beijo, beijo. Obrigada, Tchau, tchau. beijo.